Tudo tanto! Fala galera, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e este é o canal Meninos de Fora da Vila. Sejam muito bem-vindos. Meninos de Fora da Vila, por quê, Carlos? Porque Por nós quê? somos meninos da vila, mas moramos longe de lá. Então, eu e o Carlos somos torcedores do Santos, mas nos conhecemos em Curitiba. E aí temos uma distância geográfica aí da Vila Belmiro, de Santos, dos jogos do Santos, mas é algo que acaba influenciando um pouco a maneira como a gente vê o time e vive a nossa paixão. Assim. Então, é diferente dos torcedores que estão muito próximos do time, conseguem ir no estádio sempre, conseguem construir esse tipo de relação. Para quem mora fora, e o Santos tem muita torcida fora de Santos, então vai se identificar muito com a gente. É uma realidade bastante diferente, assim. Isso que hoje em dia ainda está mais tranquilo de assistir os jogos. Eu lembro na época que eu comecei a torcer, assim, era muito difícil de assistir os jogos. A gente que é inclusive da época da fila, nós também somos meninos da fila. Então, a gente pegou um período que era bastante ruim de acompanhar os jogos do Santos, principalmente porque o Santos não é tão divulgado pela mídia. E aí, por isso, resolvemos agora, neste momento em que está muito mais acessível, está muito mais fácil e é possível você falar sobre o Santos sem ser de Santos, criar este canal. A gente se conheceu na faculdade, né? Eu sou veterano do Danilo em comunicação. Era, né? Agora nós dois somos companheiros né, de profissão. Mas a gente, na época, e daí assim, quando você conhecia alguém que torcia para o Santos, era sensacional, né? Porque não era uma coisa assim que hoje você tem grupos, WhatsApp, Facebook, redes sociais. A gente conhecia, a gente falou, nossa, que legal. E daí a gente viu que nós dois gostávamos muito do time, a gente se interessava pelo assunto, procurava informação, e na época era complicado de você ter muito acesso à informação, porém era possível de ver os jogos. O problema é que era muito caro para ver os jogos, não era qualquer um que tinha acesso a uma TV a cabo, que pudesse assinar um canal pago para acompanhar os jogos. Então o Danilo um dia me convidou, falou assim: olha, existe um grupo de torcedores do Santos aqui, eles sempre assistem no mesmo bairro, porque o dono é santista, e você não tá afim de ver? Eu falei, vamos. E aí começou. Ali a gente não sabia que existia um canal de YouTube. Na época, quiçá a gente sabia que existia YouTube, né, Danilo? E hoje a gente acabou formando o nosso canal a partir de um convite para a gente assistir um jogo do Santos juntos. E o grupo era no Orkut, para você ter noção do que foi esse tempo. Né? E isso já era em idos de 2007. Então, pelo menos existia o Orkut. O Orkut não era exatamente uma novidade. Mas para vocês, crianças aí, jovens que estão vendo o vídeo, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia WhatsApp. Então, era uma outra realidade. E, e para nós que somos meninos da fila, nós começamos a torcer em um período em que era muito difícil encontrar outro torcedor santista. Eu lembro, eu comecei a torcer mais ou menos em 94. Minha primeira lembrança mais firme é aquela do Giovanni mesmo. Então, eu lembro que era muito difícil. Eu chegava em casa, assim, quando eu via alguém com a camisa do Santos, chegava, pai, vi um Santista na rua. Assim, era um milagre, era uma coisa muito absurda. E acho que o primeiro dia que eu vi efetivamente alguém com uma camisa do Santos na rua foi quando o Santos ganhou o Rio-São Paulo de 97. E no dia seguinte, eu vi uma pessoa assim, com a camisa do Santos, e nossa, olha só, nós somos campeões. Foi um traço bem bizarro. Então, esse é o período que acabou forjando aí a minha identidade como santista. E é isso, assim, morar longe da vila, morar longe de Santos, mesmo de São Paulo, que tem uma concentração maior, acaba fazendo com que você viva esse Santos de uma maneira mais especial, assim, é um tipo de especial, né? Então, toda vez que tinha jogo do Santos em Curitiba, era um grande evento em casa, assim. A gente começava a se preparar uma semana antes e correr atrás de ingresso, e era a coisa mais importante que ia fazer na semana. Então, para quem não é de fora da vila, que nem nós somos, tenha em mente que tem que valorizar muito esse tipo de torcedor. A história do meu pai começa com o Santos, né? Ele começa com o Pelé, né? Meu pai conta que ele é do interior do Paraná, ele veio para Curitiba e ele trabalhava de garçom. E quando ele trabalhava de garçom, ele ouvia os jogos pelo rádio.
Então, durante o trabalho, o rádio dentro do restaurante tocava, passava os jogos do Santos de Pelé e ele acompanhava. E com isso ele forjou uma identidade muito próxima do Santos e do Pelé e virou santista. E aí, inclusive, pré-nascimento, ele sempre quis ter um filho que se chamasse Edson, coisa que minha mãe não permitiu. E, e a gente tem um vínculo muito a partir disso. Então, quando eu comecei minha história com futebol, que eu comecei a acompanhar futebol, foi por volta de 89, 90, mais ou menos, assim, que eu comecei a acompanhar campeonatos, aí comecei a assistir jogo na TV. O meu pai santista, óbvio, né, já foi me trilhando no caminho da glória e sofrimento. Ele já começou a me apresentar ao time, só que a gente não conseguia assistir o jogo do Santos, porque o jogo do Santos passava uma vez a cada 2, 3 meses, que é mais ou menos o tanto que passa hoje na TV aberta. E na época só tinha aquela opção de TV aberta, então a gente assistia muito pouco o jogo do Santos. Mas mesmo assim, daí ele acabou me levando a alguns jogos aqui de times de Curitiba mesmo. A gente foi assistir alguns jogos do Curitiba, do Atlético, do Paraná. E eu fui gostando de futebol, me aproximando mais. E aí, só que com sempre esse plano de fundo do Santos ali, né? Tipo, não, eu sou santista, torço por Santos, gosto do Santos. E a partir de 95, principalmente, né, com a campanha do vice do brasileiro, que daí foi uma coisa muito marcante, né, porque o time jogava muita bola, Giovani destruindo, era fácil, o melhor jogador do Brasil na época, e a gente daí forma aquele vínculo, né, de pai e filho, né, porque a gente assistiu os jogos juntos, sofremos juntos, a gente assistiu a derrota para o Fluminense na semifinal e pensamos, cara, não sei se dá, né, porque era muito complicado, e aí a gente assistiu aquela virada épica, aquele jogo destruidor, um dos jogos, assim, eu tenho lembranças das sensações que eu tive no jogo, dos lances do jogo eu tenho por ver muitas vezes, né, mas, assim, das sensações naquele jogo, e depois eu também tenho as frustrações da final contra o Botafogo, então, assim, a gente formou um vínculo, e por curiosidade, no dia da final, Santos e Botafogo, era a minha formatura do ensino fundamental, do primeiro grau, né, que a gente chamava antigamente. E eu tava com catapora. Então, tipo, eu não podia ir na formatura e acabei ficando em casa, e em casa ficamos aí meu pai e assistimos o jogo. E sofremos, xingamos, nossa, cara, foi... E daí, assim, aquele vínculo santista que já estava sendo construído ali tomou forma de vez e foi onde eu entrei para o mundo do Santos e dali só acompanhando o nosso time, pegando fila, pegando fase ruim, fase boa, vendo ascensão e queda de jogadores, Neymar, Ganso, sensacional, assim. Daí o resto é história. Agora estamos aqui para contar para vocês. Pois é, eu costumo falar que eu gosto de futebol, assim, mas é mentira. Eu gosto do Santos, eu gosto de torcer pro Santos. E aí eu costumo usar o Santos assim, como explicação para muita coisa, eu costumo usar o futebol como explicação para muita coisa. Eu acho que, de fato, o futebol é alguma coisa que é muito intrínseco da nossa sociedade. Assim, a sociedade brasileira tem muitos aspectos que podem ser relacionados com o futebol. Mas eu só fico usando esses argumentos aí para justificar que eu gosto de futebol. Mas, na verdade, tudo isso é só por causa do Santos. E eu só gosto do Santos, na verdade, por causa da minha família e pelo que o Santos representa. Então, assim, meu pai também é santista e acho que é a história de muitos dos torcedores que surgiram nesse período, né? Então, meu pai é santista desde a época do Pelé, ele nasceu em 58. E então, Santos, para mim, não é o time, não é muito ver o time ganhar. É muito ver o time ganhar, mas é mais eu estar com meu pai, estar com meu tio, estar com meu irmão. Um amigo meu acabou virando santista também. E estarmos juntos naquele momento, assistindo o Santos e passando algo, assim. Eu costumo falar que às vezes, assim, a gente faz muito tempo que eu não converso com meu pai, eu morei muito tempo longe, assim, e às vezes ele vem puxar assunto falando do Santos. Então, ele pergunta assim, o Santos perdeu, né? O Santos ganhou, que bom, assistiu o jogo e tal. Agora com o WhatsApp tá bem mais fácil, a gente praticamente assiste os jogos juntos, mas na época pré-WhatsApp era assim que a gente se comunicava mais. Então, o Santos é um elemento que acaba sendo muito importante. E mais sendo fora da Vila, né, sendo de Curitiba, a gente acaba tendo esses contatos com o futebol, para quem gosta de futebol, com outros times, né? O Carlos
foi muito em jogo do Coxa, do Coritiba, assim, eu gosto muito de uns jogos do Paraná, é um time que eu acabei simpatizando aqui, mas o Santos é algo que eu costumo dizer que assim, eu até posso torcer para o Paraná, porque o Santos é uma religião. O Santos, para mim, é aquela coisa que passa de pai para filho, é algo que é sagrado, então não entra nessas coisas terrenas, nessas coisas mundanas. Então, o Santos está acima do que é da terra, assim. Eu tenho essa ligação com a mesma coisa, cara. Muito momento. Meu pai morou longe também, e o assunto que unia, né, aquela coisa que puxava para a gente ter a proximidade, sempre foi o Santos, sempre. Então, várias ligações, assim, meu pai longe pra caramba, e ele perguntava como é que tá o time, e eu era a fonte de informação dele, porque é diferente, né? Eu já com acesso à internet, buscando informação, e meu pai naquela, assim, tipo, ele via o que passava na TV, o que ele tinha acesso, então eu também conseguia fazer eu era o detentor da informação que interessava para o meu pai, né? Então ele vinha e me perguntava: o que você está achando do time? O que você acha? Vai contratar alguém? Não vai? Vai vender? E eu era o cara que sempre fui atualizando, a gente foi mantendo essa proximidade, e foi uma coisa assim que uniu muito a gente, foi muito legal, e tem tudo a ver com isso que o Danilo falou, assim, dessa questão assim de ser mais que só o futebol, ser mais do que só o time, né? Porque é um agregador, é uma coisa que une as pessoas e traz essa proximidade, essa cumplicidade, né? A gente tem uma coisa que a gente divide, que é a torcida pelo mesmo time, a torcida pelo nosso Santos, e que daí a gente transborda isso nos dias de jogos, quando a gente fica sabendo alguma notícia diferente para poder passar, seja boa, seja ruim, a gente vai dividindo essa sensação. E o que a gente vai trazer para vocês nesse canal? A gente quer trazer para vocês exatamente isso, essa visão de quem está de fora, do cara que não acompanha lá dentro, que não tem aquele contato político interno do pessoal que é sócio, que vive em Santos, que acompanha as políticas do clube, que não está na mesma cidade, não tem a facilidade que alguém de São Paulo tem para ir no jogo do Santos, seja porque o jogo vai acontecer na capital, seja porque é só descer para a Baixada e assistir o jogo. A gente quer trazer essa visão diferente de quem cresceu longe, mas sempre com Santos perto, Santos dentro do peito. Pois é, eu lembro que quando a gente começou a acompanhar os jogos do Santos, assim, eu e meu pai, a maioria das vezes a gente tinha que ficar ouvindo na rádio um jogo do time do Paraná para ver se eles anunciavam algum gol. Então eu ficava esperando aquele resultado. E hoje em dia é outra realidade, a gente consegue assinar os jogos e assistir pela internet, então é um momento muito mais legal de torcer e de compartilhar com outras pessoas, assim. Mas é isso, é um canal para dar espaço, muito espaço, para pessoas que, como nós, não têm tanto espaço assim, né? que se sentem próximos do Santos, mas que são de outros lugares. Eu morei no Mato Grosso do Sul e lá eu conheci santistas também, e eles eventualmente conseguiam organizar excursões para ver a Vila Belmiro. Tinha um colega meu que, inclusive, é de Naviraí, e na época que o Naviraense chegou lá e foi para Santos, lá na Copa do Brasil, foi tomar de 10-0, a prefeitura de Naviraí organizou um ônibus para esse pessoal ir para lá, e aí ele é santista, mas ele foi na torcida do Naviraense, claro, mas foi a primeira vez que ele foi na Vila Belmiro, é muito longe, assim, é mais de 1.000 quilômetros, e foi lá, e foi a primeira vez que ele foi no mar também, então o Santos acaba tendo essas experiências. Acho que todos os clubes têm, mas o Santos ele tem uma projeção muito grande, porque ele não tem muita rejeição e ele é o time do Pelé, assim, é um time que é muito maior que a cidade de Santos. Eu acho que é o único caso no mundo em que o time é absurdamente maior do que a cidade que deu origem. Tanto que eu acho que é o único que o torcedor tem o mesmo gentílico que a pessoa que nasce em Santos, da maneira como isso se juntou, assim. Então, eu sou santista apesar de não nascer em Santos. E existem os santistas que nasceram na cidade. Mas é isso, assim. Esse é um canal para dar voz para todos que não têm essa proximidade geográfica com Santos, mas têm um amor parecido com o nosso, assim como nós temos. E é isso, pessoal. Acompanhem a gente, curtam os nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, divulguem entre outros santistas. Como disse o Danilo, nós somos os santistas que não nasceram na cidade, mas
nos consideramos membros honorários aí dessa cidade por conta da paixão que a gente tem pelo Santos. Então, acompanhe os nossos vídeos, a gente vai trazer sempre informações de qualidade, a gente, a partir do que a gente levanta pela imprensa, a gente traz para vocês, tem muita coisa que a gente sabe que ainda está no campo da especulação, mas a gente sempre deixa isso bem claro, a gente não se aproveita de informação alheia, a gente faz análises das nossas opiniões sobre jogadores, o treinador, o momento do time, sobre as contratações, tudo que você puder e quiser saber um pouco mais aprofundado do que você está lendo em algum canal, que você está vendo por cima, a gente tenta trazer para vocês. E a gente tenta sempre atualizar com as notícias gerais do Santos, a gente fala sobre as sereias, a gente fala sobre os meninos da Vila, as categorias de base, e sobre a parte administrativa, sobre o que está acontecendo fora de campo que vai beneficiar ou prejudicar o time, e também alguns especiais onde a gente tenta transpor um pouco essa barreira, porque são coisas relativas a futebol e que, por consequência, vão acabar impactando sobre o Santos. Pois é, quando a gente fala meninos de fora da vila, a gente também remete, a nossa ideia era meter um pouco a pensar fora da caixa, assim, então ser não tão convencional. Claro que nós vamos ter bastante, a maior parte dos nossos vídeos vão ser relacionados aos jogos do Santos, que é uma coisa bastante comum entre os canais de futebol, mas a nossa ideia é colocar um pouco do nosso conhecimento de fora do Santos para falar um pouco mais aprofundado e um pouco diferente do que tem feito. Então, a nossa ideia é fazer alguns vídeos que reflitam um pouco mais sobre o futebol, sobre como ele é feito, sobre outras coisas que podem ser relacionadas com o futebol. Então, o Carlos talvez ele vá falar, mas enfim, ele é um dirigente e treinador de futebol americano. Eu também sou muito fã de esportes dos Estados Unidos e muita coisa pode ser trazida para o ambiente do futebol brasileiro e do Santos em específico. Então, não só falaremos de jogos do Santos, mas também de alguns pensamentos, algumas ideias que nós achamos, nós acreditamos que poderiam aumentar o conhecimento, o interesse, e inclusive o Santos Futebol Clube de uma maneira geral. É isso. Os meninos de fora da vila estão chegando. A gente conseguiu também, só para falar da nossa abertura, a gente desenvolveu e ela tem o áudio do Pedrinho. O Pedrinho, para quem não lembra, era um menino, um garotinho, que tem um vídeo, depois procurem aqui no próprio YouTube, um videozinho onde ele, contra os seus pais, o pai torcedor do Corinthians e a mãe torcedora do São Paulo, onde ele dizia gol do Santos, e ele diz, quando é questionado, fale gol do São Paulo, gol do Corinthians, ele diz Corinthians não, gol do Santos, ele repete. Então é para trazer também, a gente conseguiu autorização dos pais do Pedrinho, então a gente está autorizado a usar isso na nossa abertura, e a gente quer trazer essa emoção, essa sensação da torcida santista mesmo, é assim, não, os outros não, é gol do Santos, vamos trazer para vocês tudo possível aí do nosso peixão. Então é isso aí, pessoal, curtem, compartilhem, comentem, porque é um espaço em que nós queremos que vocês tenham voz, que vocês comentem e tenham resposta, porque hoje em dia anda meio difícil de ter resposta. Então, comentem lá, façam críticas para a gente poder melhorar, deixem comentários, sugestões, elogiem, se inscrevam, compartilhem e para cima deles. Um grande abraço. Abraço.